Graça e paz, eu sou Daniela de Alcântara, eu sou do meu amado e venho trazer aqui mais uma palavra no devocional da série As Estações. Em primeiro lugar, nesse episódio, eu quero pedir perdão para todos que ouviram o episódio anterior, porque eu fiz uma confusão entre Elias e Eliseu, estou envergonhada, na verdade. Eu confundi alguns milagres que Eliseu tinha vivenciado, falando que tinham sido vivenciados por Elias. Então, quero pedir perdão para o irmão, para a irmã que escutou. Eu até retirei o episódio do ar, tanto no YouTube quanto no Spotify. E venho aqui pedir perdão para você, mas que a gente possa seguir com clareza da palavra de Deus. Minhas queridas, muitas coisas que nós fazemos, nós erramos. E não tem problema nenhum da gente errar. O problema é a gente não reconhecer o erro, tá? Então, por isso eu venho publicamente aqui pedir perdão. Se você ouviu o episódio, toda aquela comparação que eu fiz entre Abigail e Elias, ela é válida. Realmente a questão de querer a morte em relação a Elias aconteceu de fato, isso eu não confundi. E como o inverno de Elias e de Abigail tem coisas em comum em relação à comida, né? Então, que você tenha sido abençoado com a parte verdadeira da palavra e que você me perdoe pelo equívoco que eu trouxe, tá? Inclusive, hoje nós falaremos de um episódio vivenciado por Eliseu. Agora sim, Eliseu, que foi responsável pela cura da lepra de Naamã. Nesse episódio, que está lá em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 14, eu quero trazer para você uma curiosidade. Essa história conta a respeito de uma menina que era prisioneira e de um homem que era muito respeitado, mas que ficou leproso. Eu vou ler aqui com você apenas alguns versículos. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 até versículo 3, somente. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Bom, traduzindo aqui para você, uma menina foi tida como prisioneira numa guerra. E havia um comandante muito respeitado, muito honrado pelo rei da Síria, que se chamava Naamã. E com certeza esse comandante, como comandante do exército, estava trabalhando nessa, como é que eu posso dizer? Nessa operação onde essa menina foi tida como prisioneira. Ela foi levada para a casa de Naamã. E aí eu fico pensando assim, se eu tivesse sido levada como prisioneira, se você tivesse sido levada como prisioneira, tá lá na casa do comandante que estava organizando tudo, você queria servi-lo com amor? Ou, na verdade, talvez eu e você ficássemos contando os dias para ver, desculpa a palavra, a desgraça na vida dele. E essa desgraça veio em forma de lepra. Acontece que essa menina que estava prisioneira, ela não estava presa ao sentimento de amargura.
Ela estava livre da amargura da alma dela por estar sendo serva cativa. E ela trouxe a boa nova a Naamã. E ela falou para a mulher de Naamã: se ele procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Querida, muitas vezes nos invernos das nossas vidas, a gente fica amarga. Lembra lá do episódio de Noemi? Ou Noemi, né? Como algumas pessoas dizem. Ela queria mudar o nome dela. Quando ela voltou para Belém de Judá, ela quis mudar. Ela falou para as pessoas: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, que significa amarga, porque estou amarga porque Deus fez da minha vida um castigo, me castigou. Essa menina que não tem nenhum nome citado na Bíblia, mas que Deus fez questão de falar que ela existiu, e tem o registro da história dela aqui, ela, apesar de todo o sofrimento que eu imagino que ela devia estar passando, naquele inverno de prisão e de escravidão, ela falou para a mulher: olha, se ele procurar o profeta, ele vai ser curado. Será que eu e você somos capazes realmente de falar palavras boas e trazer soluções enquanto estamos passando por um inverno e que talvez tenha sido até provocado por alguém que você está vendo ali se despedaçar, como por exemplo Naamã, que estava com lepra? Olha, vou falar bem a verdade para você. Muitas vezes a gente odeia quem faz mal para nós, nós odiamos quem nos faz mal e torcemos contra essa pessoa. Isso é um sentimento natural do ser humano. Mas aqui nessa história, se você ler até o versículo 15, você vai perceber que não foi a menina que recebeu o milagre. Foi Naamã, o comandante do exército, que tornou essa menina cativa. E era a menina que tinha sofrido todas as consequências de uma prisão, de uma escravidão. Nem sempre Deus executa milagres que nós queremos, mas Ele sempre executa milagres. E a gente não sabe por que Ele escolheu curar Naamã. Eu tenho para mim que Ele escolheu curar Naamã porque Ele queria que o nome dele fosse glorificado. E você? Escolhe a amargura da vingança? Ou mesmo em situações de inverno na sua vida, você decide ser canal de bênção, independente do que as pessoas são, têm e fazem? Eu sei que isso não é fácil, querida, mas que nós possamos aprender com a menina serva, mas que era livre da amargura e da vingança. Que seja assim na minha vida, que seja assim na vida de você e dos seus. Vamos orar? Pai, nesse momento eu quero pedir perdão, porque em primeiro lugar eu errei, falei coisas no episódio passado que podem ter trazido confusão na mente de algumas pessoas que ouviram. Eu confundi Elias e Eliseu, o Senhor sabe disso, Deus. E eu peço que o Senhor me perdoe porque não foi propositadamente, mas eu peço que o Senhor me ajude, Deus, a conduzir esse ministério de uma maneira mais... Nem sei falar a palavra, Deus. Eu quero que o Senhor me perdoe. Quero que... Eu sei que eu vou cometer erros e todas nós vamos. E não quero ficar amargurada por isso, Deus. Mas eu peço que o Senhor me dê mais excelência, mais capacitação que vem do alto. E se isso foi, Senhor, um ataque espiritual, uma tentativa de ataque espiritual do inimigo, que ele caia por terra neste momento, porque o meu pesar não é porque eu me envergonhei. O meu pesar é se eu tiver envergonhado a palavra do Senhor. E na verdade,
a verdade é, né? Todas as mulheres têm acesso à Bíblia e eu sei que o Senhor pode se revelar a cada uma delas no que for necessário. Por isso que ele vai ser envergonhado, o inimigo, né? Porque o Senhor é Deus glorioso, maravilhoso. Em segundo lugar, Senhor, eu quero te agradecer porque a sua palavra é soberana e apesar de cometermos erros, o Senhor fala, o teu Espírito Santo é capaz de usar e transformar pessoas verdadeiramente apesar de nós mesmos. Quero te agradecer pela palavra de hoje e pedir que o Senhor limpe os nossos corações, as nossas mentes, nos livre, Senhor, de toda a amargura, todo o desejo de vingança, Senhor, contra as pessoas que nos fizeram mal ou que podem ter participado da estação de inverno que nós vivemos. Que nós possamos ser representantes de Cristo, representantes do amado das nossas almas, onde quer que estejamos, Deus. E que, assim como essa menina, que nós possamos trazer com as nossas bocas boas novas para as pessoas que estão ao nosso redor, através de coisas que conhecemos grandiosas que o Senhor pode fazer. Que nós sejamos boca do Senhor e não boca do inimigo. Onde quer que o Senhor nos coloque. Proteja-nos, Senhor, livra-nos do mal. E se eu abrir alguma brecha, Senhor, com o meu erro, tanto no episódio passado de ter confundido os dois profetas, quanto se eu abrir alguma brecha, ou se alguma mulher aqui abriu alguma brecha algum dia, por ter sido amarga ou desejado ou até realizado vingança com as nossas mentes, com os nossos corpos, com a nossa boca, com as nossas atitudes, peço que o Senhor nos perdoe, Deus, e tenha misericórdia de nós, nos livrando do mal. Pelo poder do sangue de Jesus, eu declaro que o inimigo está derrotado nessas brechas que foram abertas e que ele vai sair e bater em retirada e não vai tocar nem em nós, nem a nenhum dos nossos, Senhor, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim como quem está escutando esse áudio também pode declarar isso, Deus, porque nós somos do amado das nossas almas e de mais ninguém. Em nome de Jesus é que te peço e te agradeço pela tua fidelidade e pela tua bondade e misericórdia. Amém. Aqui é a Daniela de Alcântara, do Devocional Sou do Meu Amado, para o seu coração.